Pessoal, a análise das questões referente a iniciar um movimento novo depois de algo que ali possa aparentemente ter sido uma tentativa de interferir naquele momento, isso vai dizer de formas que o Cristo nos traz de dar o perdão e sermos instrumentos para que uma fermentação, um fomento para a melhoria aconteça. Eu havia assistido aquele filme Ainda Estou Aqui e é curioso porque ali no período da ditadura militar, nos idos da década de 70, precisamente no início da década de 70, onde um indivíduo que era advogado na época, morava ali no Rio de Janeiro, e estava, de alguma forma, junto com outros correlatos ali, contemporâneos dele, auxiliando a parentela de quem era preso na ditadura militar, ia para o corredor da tortura e muitas vezes vinha a desaparecer e não se encontrava o corpo, como ocorreu nesse caso específico. E nesse período, algumas agremiações para auxiliar as famílias que tinham algum parente desaparecido ou mesmo expatriado, passavam a receber cartas que eram transmitidas de quem estava num lado do elo para o outro, e tinha os intermediários, como esse advogado, e outros que auxiliavam para fazer essa carta chegar em quem precisava com informações desse parente, e até mesmo para tentar encontrar desaparecido desse período. E esse pai de família que acabou sendo encontrado ali pelo exército no período da ditadura, cujos homens houveram ido no seu endereço e ficaram ali, ele foi levado e outros ficaram ali vigiando a esposa e os filhos por uns dias, e depois a própria esposa foi prestar depoimento, ficou alguns dias na prisão, e a filha mais velha, porque a outra, parece que mais velha que essa, estava fora do Brasil, em Londres, parece, fazendo um intercâmbio. E quando essa mãe e essa filha vai prestar esse depoimento lá e fica alguns dias na prisão, ela ouvia os soluços, os gritos de quem estava sendo supliciado ali naquele local, mas era colocado um capuz para andar ali naquele corredor, provavelmente levado por um guarda, e até mesmo a partir de um determinado ponto da trajetória de carro que as levaram até ali, era colocado esse capuz sobre elas para que não visse o que aconteceria daquele trajeto até chegar no local. E quando entravam ali,
também para a movimentação interna naquele pavilhão, via os corredores, usava aquele capuz. Então, inclusive, acontecera, como mostrou no filme, do marido dela estar com o capuz também, sangrando, porque ele estava sendo martirizado, agredido. Passou ali pelo corredor, mas ela nem pôde localizar que era ele, porque um não viu o outro, por esse capuz que era colocado. E ela, por fim, houvera sido solta, a filha também, mas ela não tinha notícia dele. Num dado recorte, vai chegar, por intermédio de um amigo, a informação de que ele realmente houvera falecido, e ela perguntou de onde estaria o corpo. Ele explicou que pode ou jogar no mar, num determinado local, ou às vezes uma vala comum, ou levar para um local mais afastado, para não deixar rastro. Então, ela não tinha conseguido fazer a localização do corpo do marido. E isso foi para essa esposa realmente um suplício, assim, que não acabava, porque se ela conseguisse encontrá-lo, pelo menos, ainda tendo ali diante de si essa certeza de que ele houvera falecido, já seria um alento, até por ser colocado a par do que houvera ocorrido ali. Mas, enquanto isso ficava defeso, mesmo ela recebendo informação de que de fato ele tinha falecido, mas sem ter as questões correlatas, seja de para onde o corpo dele foi, o que fizeram com ele, ficava difícil para o emocional dela lidar com essa situação. E depois ela, nesse período, como sabia que o marido não ia mais voltar, ela houvera vendido a casa lá no Rio de Janeiro e foi para São Paulo com os filhos. Era 4 meninas e um menino. Porque lá tinha seus pais que moravam lá e primos que poderiam ajudá-los. E anos depois, em que já seria aí mais para em torno de 1996, é feita a conclusão do processo referente ao seu marido, onde ela vai com o filho agora grande, que já tinha passado anos, e esse menino teve um acidente, então ele era cadeirante, tinha uma certa deformação ali da questão das mãos, do movimento, mas inteligente, houvera escrito um livro narrando a trajetória deles, porque esse filme é baseado numa história real que esse garoto escreveu. No caso, agora ele já era um homem adulto, e ele então vai com a mãe e uma irmã, ele na cadeira de rodas, para poder pegar o auto da conclusão do processo, e é feita uma entrevista com essa senhora, e ela vai dizer que sentiu alívio por aquele atestado de óbito, onde vai falar um pouco do que aconteceu de fato com seu marido há mais de 20 anos atrás. E no momento ali que é feito essa sabatina com ela, é colocado sobre a questão da redemocratização, que nos idos dos anos 90 já estava acontecendo, e nesse caso, se não seria melhor deixar o passado como passado, ao invés de querer ficar mexendo e pedindo justiça. E ela vai dizer que acha pertinente que seja feito o esclarecimento, a aferição do que se deu naqueles anos e o julgamento, para que o que houver acontecido ali com o marido dela não continuasse a ser praticado impunemente. E
mostra a trajetória dessa família enquanto uma experiência de um monoaspecto, de um monoponto, que as entidades obsessivas que participam desse tipo de tortura energética tentam usar esse ponto para eclipsar e fixar o meu movimento naquilo, porque fica mais fácil a minha deterioração vibracional, energética, seja uma monoideia, uma monoimaginação, um monopensamento, a monopalavra, a monoação. E daí ela inclusive vai colocar que essa tática de desaparecer com alguém que é caro, que é querido, é uma das mais cruéis, perversas, porque você mata uma pessoa e condena as outras a uma tortura psicológica eterna, sem solução de continuidade. E ali, na análise do filme, dá para perceber que não havia assim, um movimento com a questão da espiritualidade ali naquela família. Inclusive, talvez até pela facilidade, se a gente for considerar ali, no início da década de 70, se a gente falar só da dificuldade financeira que a maioria da população brasileira vivia, porque hoje ainda isso é marcante na nossa sociedade, mas naquela época, conforme vai me relatando o filme, ele, um advogado, eles tinham uma casa espaçosa, estava ali em frente ao mar. Daí eles iam constantemente ali para aquela praia, jogavam vôlei, um futebol, tomava um banho ali naquela água. E geralmente praia, né, existe aquele detalhe que à medida que você está ali, sentado, vem alguém te oferecer, seja uma água de coco, um caldo de cana, um salgadinho. Eu lembro que das vezes que nós íamos, às vezes picolé que passava ali mesmo, então você estava ali em frente, o mar, e ao mesmo tempo você estava degustando alguma coisa. Então acaba que eles tinham uma vida financeira até razoavelmente tranquila, e talvez essa questão de estar imerso em algum tipo de facilidade nesse sentido fez esquecer a parte espiritual. Mesmo porque nós estamos considerando que num movimento como o da ditadura militar, precisaria ter uma certa cautela e discernimento para agir. Naturalmente que nós precisamos ajudar aqueles que estejam sido vitimados por essa situação, e temos várias formas de fazer isso, em ação concreta, mas a prece é um poderoso meio de auxílio. Conforme Kardec vai dizer, em caso, por exemplo, para falar só de obsessão, é o mais poderoso meio para lidar com isso. Naturalmente que vai se fazer acompanhado pela ação, mas existe um cuidado que precisamos ter, porque se estamos num regime em que estamos sendo espreitados por ele, e que qualquer movimento, mesmo que não seja suspeito, pode ser visto como tal, como um recorte desse filme em que a filha, dos filhos desse casal com alguns amigos num carro, estavam ali andando, fumando, e passaram por uma blitz da polícia e foram revistados, e ali já estava demonstrando algum tipo de perseguição na direção deles por algo que estava sendo feito por esse advogado ou por esses amigos da família e que estava sendo considerado suspeito. E se nós analisarmos a questão desse filme, que inclusive ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, e a Fernanda Torres, que é a atriz principal, que incorporou o papel dessa mãe de família, cujo marido desapareceu e foi morto, ela ganhou, parece que de melhor atriz, ou havia sido indicada, parece que ganhou.
E então mostra que o assunto ele foi encarado com relevância, até por situações de regimes que faz esse tipo de cerceamento ser relativamente comum e ter um pipoque mundo afora, mas mostra um outro lado do véu da questão, é que não houve um momento sequer do filme em que mostrou ele cesando pelo que estava acontecendo, mesmo ali antes, quando eles estavam ali naqueles riscos e perceberam que estava sendo espreitados e analisados. E não houve um recorte para um momento de oração que fosse. Inclusive, assim, quando a gente fala a questão do cigarro, assim, ali, eles que estavam ali naquela casa fumavam, os filhos acabaram indo fazendo igual. Para dizermos de um microclima que acaba atraindo entidades que podem nos predispor a essa invigilância. Porque quando nós consideramos uma sociedade materialista como a nossa, em que, para que possamos avançar com Jesus, precisamos extrair o espírito da letra e extrair o espírito de cada situação, vai dizer de uma realidade onde, se eu me percebo imersas nas facilidades daquilo que o dinheiro pode comprar de alguma forma, isso já é um convite para que eu abaixe a guarda. E por isso o esforço para extrairmos o espiritual em meio ao que acontece, porque aí a gente consegue avançar. Até mesmo quando a gente fala, a questão, por exemplo, de uma colocação que eu estava ouvindo da Anete Guimarães, onde ela colocava a questão do chat BT, que é aquele plataforma de pesquisa, até mesmo por estarmos aí numa era já da tecnologia da inteligência artificial, e vai dizer nesse chat GPT, onde ali a inteligência artificial, se você coloca a palavra obsessão, ela traz definições disso de acordo com diferentes ramos do saber. Inclusive ali tem um recorte para o que Kardec trouxe sobre isso. E nesse chat, ele vai responder uma série de questões e coloca ali, você poderá então colocar uma palavra associada ao seu interesse, ele vai trazer, e mostra como que a questão da informação e do conhecimento, ela pulverizou, ela pipocou para todos os orbes, e nós estamos nesse período de transição planetária, onde chega em todos os lugares, seja por um YouTube, que é, bem dizer, de graça, naturalmente que você tem ali uma taxa, parece que está em torno de R$26 para assistir sem anúncio, mas tendo uma conta é possível acessar um YouTube e outras plataformas, onde é possível então fazer pesquisas com mais rapidez e trazer já resultados otimizados sobre um dado assunto. Mas para o espírita de boa vontade, para o cristão de boa vontade, porque o cristão sincero e leal a Jesus está não só no espiritismo, mas em todas as religiões, todas as culturas, em todos os climas. Não bastará fazer uma pesquisa e receber uma informação pronta. Nós precisaremos ter o discernimento que vem de Jesus
distrair o espírito daquela letra, distrair o espírito daquela pesquisa, que é, em última instância, o desejo de Jesus e o que ele nos mostra através daquilo. Porque a palavra de Jesus, ela é inesgotável. Por isso que o Evangelho, toda vez que eu pego o Evangelho para ler, eu vou, se estiver aberta e desejosa de tirar mais de Jesus, receber algo novo dele para minha trajetória. Mesmo que seja uma leitura que eu já conheça, já tenha feito, um estudo que já tenha acontecido, ao ler de novo, Jesus me mostra algo diferente a partir daquela mesma leitura, porque é inesgotável o amor que promana do Cristo. Em sendo assim, vai dizer de uma construção mesmo que vai acontecendo, onde, em meio à variedade de informação, de possibilidades, nós vamos conseguindo tecer esse arcabouço. E isso vai nos mostrar, conforme Jesus vai dizer em Lucas 7, na cura do servo do centurião, quando esse centurião que estava ali naquele trajeto encontrou Jesus, e o centurião é o chefe na milícia romana de uma centúria, e o servo dele estava adoecido, e o centurião comentou que era alguém caro a ele. E ele nem chegou a ir diretamente falar com Jesus. Ele enviou alguns dos seus anciãos, considerando que ele era ali uma autoridade, né? Então estava subordinado à sua ordem, para que rogasse a Jesus salvar o servo desse centurião. Então houve essa súplica a Jesus. Inclusive eles comentaram de que esse servo era digno por amar a nação, havia feito a edificação de uma sinagoga coletiva. Jesus ia a caminho com eles, e quando ele estava ali mais próximo da casa do centurião, esse indivíduo envia amigos para dizer a Jesus para que ele não se incomodasse de ir até a casa dele, porque ele não era digno de que ele entrasse sob o mesmo teto que ele. E aí ele vai explicar que ele mesmo não se julgou digno de caminhar e ir até Jesus, e suplica ao Senhor para se expressar por uma palavra que fosse, porque sabia que uma palavra de Jesus, uma letra, seria o suficiente para que o servo dele ficasse curado. Um pensamento inarticulado que passasse por um querer de Jesus, e a gente pode imaginar o que é a vontade de um espírito crístico como Jesus. E esse centurião sabia disso, então ele disse: Senhor, você não precisa nem vir. Estamos aqui em condição de indignidade de receber debaixo do mesmo teto, mas deseje que o meu servo ficará curado. E ele vai falar um pouco da sua experiência, que ele também foi colocado por nomeação sob autoridade, e existem soldados abaixo dele. Ele diz a um: vai, ele vai. Diz aquele outro: vem, ele vem.
e diz a um ciclano: faz isso, e ele vai lá e realiza. Jesus então se maravilha com aquela visão espiritual daquele homem, essa percepção que ele teve do poderio de Jesus e a fé encimentada, sólida. Enraizada no seu ser. Jesus então, ele se volta para a turba que estava ali o acompanhando e diz: nem em Israel eu encontrei tamanha fé com essa arcabouço. E aí eles se tornaram para casa, os que houveram sido enviados, e viram que o servo estava saudável e pelo momento que houveram falado com Jesus, perceberam que foi em torno daquela hora que esse servo houvera sido curado. Por isso que a autoridade de Jesus, essa vontade dele, vai nos ajudando a fazermos esses aperfeiçoamentos, inclusive em detalhes, porque acaba que quando nós nos imbuímos do desejo de Jesus, isso vai perpassar os pormenores da nossa trajetória, os detalhes. Tinha uma moça que houvera comentado com uma outra que essa havia dado aula para ela, logo quando ela começou a dar aula, ali no ido de 2002, início de 2002, que ela estava aí com seus 22 para 23 anos, e ela houvera passado por algumas escolas iniciais, mas teve uma dada escola que ela não deu aula. E alguém que a houvera abordado na repartição de trabalho que ela estava, disse que ela tinha dado aula para ela nessa escola específica, que essa outra sabe que não deu aula. E ela pegou e explicou para a moça que não havia dado aula naquela escola, mas a moça insistia que deu. Porque às vezes pode acontecer alguma confusão, até quando a gente considera nome, que nós trocamos mesmo, inclusive nome de pessoas. Eu tenho uma dificuldade com memória sem gravação de nomes, mas por fim bastará que você se refira a alguém e ela saiba que se trata dela. Não tanto o nome per si vai ter importância, mas a compreensão da mensagem, de a pessoa saber que está se referindo a ela e ela compreender que se refere a essa pessoa mesmo. Mas nessa confusão que aconteceu ali, porque ela houvera comentado que naquela escola que ela estava falando o nome, ela não havia dado aula, a outra insistia, então ela pegou e deixou. Ou seja, às vezes nós estamos imersos em situações em que algo, a gente percebe que aquilo está irregular, mas às vezes nós precisamos simplesmente deixar. Inclusive, quando consideramos a questão de informações que nós damos, até pelo sentido mesmo de honestidade, transparência que Jesus nos pede. Como, por exemplo, essa questão da declaração do imposto de renda, que acontece nesse período, e nós olhamos para estar fazendo, até pela orientação que teve de alguém que trabalha nisso fazer, porque pode cair numa malha fina, e com as consequências que vem disso. E depois, quando essa moça tinha me mostrado lá o laudo, as especificações, porque ela tinha usado o nosso do ano passado, estava ali professora de ensino fundamental. E, de fato, eu já houvera dado aula no ensino fundamental, mas já tem um tempo que eu estava no ensino médio.
E naquele momento eu não houvera falado sobre isso com ela, foi um lapso meu. E inclusive porque houve um tempo em que estava professora do ensino médio e fundamental, porque isso varia, às vezes eu pegava um pouco do ensino fundamental, um pouco do médio para completar um cargo, então existe essa variação, então estavam os dois aspectos contemplados. Depois que eu tinha olhado que estava só o fundamental, que é o que não estou mais hoje. Daí houvera comentado com essa moça que fez pela plataforma declaração, e ela houvera comentado que poderia deixar para o ano que vem, quando fosse mexer novamente, consertar. Mas veja, às vezes é um detalhe de uma informação que não está correta e que naturalmente pelo fato de estar falando da mesma área, poderia às vezes deixar dessa forma, mas essa atenção com a veracidade daquilo que coloco. Porque acaba, gente, que as nossas quedas, elas começam com um descuido aparentemente insignificante de uma situação que eu acho que pode deixar a si mesmo para facilitar algum aspecto, e vou levando, empurrando com a barriga, porque acho que aquilo dá para levar assim, facilita meu passo. E isso pode estar acumulando alguma situação desditosa, se for irregular, moralmente aquilo. Mesmo que seja aparentemente sem maior importância. Como, por exemplo, nesse filme que nós relatáramos, que essa mãe de família, ela houve alguns momentos ali que ela inclusive omitiu informação para os outros filhos, quando a filha que estava em Londres mandava carta com algumas gravações de lá, e quando o pai já estava preso, desaparecido, ela falou algumas coisas sobre isso e ela não falou para os outros filhos. E aí os outros filhos perguntavam para ela e ela falou que não tinha mais informação na carta. Inclusive depois a filha veio falar com ela que ela não tinha falado uma parte da carta, porque depois essa menina pegou e viu que tinha sido omitido. Mas não é só questão de omissão, é uma pergunta que foi feita e essa mãe falou que não tinha aquela informação ali enquanto tinha. Daí a questão de detalhes, como num outro recorte, que ela tinha ido com um advogado até a local onde o marido houvera ido com o carro, e alguém ali daquele repartição, um policial, para poder fazer ele falar algumas coisas da conduta que ele estava tendo, e ele acabou não voltando para casa, veio a ser torturado e morto, dado como desaparecido. O carro dele, inclusive, estava no pátio ali. E a esposa, ela tinha a informação dos guardas ali de que o marido não estava lá. Então, ela deliberou ir com um advogado até aquele local para poder saber do marido, e ela levou um remédio para diabetes e uma muda de roupa e pediu para entregar para o marido aquela muda de roupa e falou que ele era diabético, não podia ficar sem o remédio dele, que ela queria que entregasse o remédio para ele, tivesse como ela ia entregar. Naturalmente o guarda recusou. E depois, quando esse advogado ali, inclusive com aquele habeas corpus ali, que ela pediu para ficar com aquela papeleta, e falou que depois devolveria, e o advogado falou que tinha uma cópia, que podia ficar com ela, ele pergunta sobre a questão do marido ser diabético, que ele não sabia que aquele indivíduo tinha diabetes. Ela disse que não. Ou seja, ela tinha inventado uma
doença ali para tentar uma informação naquele momento ali de amargura. E isso acontece muito com a gente. Falo pela minha situação como espírito inferior, de às vezes querer facilitar uma situação por um caminho devido. Porque acaba que é uma tentativa da sombra de me fazer tentar facilitar situações que na verdade é cair numa irregularidade, numa falha, consoante o que Jesus nos pede, para resolver alguma questão. E se a gente considerar em termos de Brasil e de mundo, isso acontece muito, até mesmo porque nós temos associações com fins lucrativos e que usam diversos meios para chegar no seu objetivo, seja escuso ou não. Porque daí, quando existe o interesse do lucro pelo lucro, não vai importar tanto o jeito e o que eu vou fazer e quem eu vou prejudicar para ganhar aquele dinheiro. Inclusive, quando a gente considera as redes sociais em que empresas usam essas plataformas para vender produtos, para vender ideias e para poder conseguir uma relevância, inclusive existe pagamento para mostrar um maior número de visualizações do que realmente tem naquilo que é postado ali, o maior número de seguidores. Inclusive, assim, associações correlatas de compartilhamento e alcance e voo de informações que, na verdade, não corresponde à realidade, mas é estratégias em que vão acontecer movimentos ali para fazer da ideia de um alcance do que tem ali, que na verdade não tem, para aumentar a venda, para conseguir associações mais lucrativas, que isso leva, por fim, visando a questão do lucro, da evidência pessoal, da influenciação. Inclusive, assim, quando a gente pega a questão desse chat GPT que eu houver comentado, ele vai acabar trazendo informações de maior relevância de acordo com esses movimentos que acontecem na rede social também. Então, pode ter um José da Silva que tem um canal excelente, instrutivo, em que ele traz informações importantes de reflexão da doutrina espírita, porque a gente sabe que Promana é do Cristo para nós, e que pode nem ser citado quando eu faço uma pesquisa de dado assunto que esse José tratou de forma instrutiva e que poderia me devolver ali na pesquisa e às vezes nem devolve, porque a pesquisa ela vai estar baseada em relevância, mas a relevância ela pode ser enganosa, porque existem subterfúgios e formas clandestinas de fazer relevância, que talvez até alguma coisa nesse sentido possa corresponder à realidade, mas que vai estar ligado ao efeito manada. Então, às vezes, um vídeo que estimula o sensualismo, ele tem uma visualização ciclópica de milhares de visualizações, e um vídeo que reflete um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma visualização pífia. Então, a quantidade de visualização ela não vai retratar a qualidade daquilo que está ali, porque nós estamos sob esse efeito manada. Naturalmente que vai ter essa retratação da qualidade, em alguns casos, mas se nós pegarmos a situação desse efeito Grey, do Babel, em que nós estamos mergulhados, as evidências, os alcances, eles são muito maiores para aquilo que leva a vício, a delinquência. E um outro aspecto é que quando nós espíritas, que somos aí, na população brasileira, menos de 20 milhões, que se autodeclara espírita,
nós assistimos um conteúdo instrutivo e curtimos, tentamos levar isso pelas redes sociais, a gente aumenta a relevância daquilo e o retorno em pesquisa daquilo. E quando nós consideramos, se a gente falar só do Divaldo Franco, que tem aí no meio espírita, bem dizer, está nos primeiros que tem publicações aí em redes sociais instrutivos, ele tem canais e plataformas para falar mal do Divaldo. E aí, aqueles que colocam espaço e abrem um recorte para falar mal de uma pessoa como o Divaldo, um espírito de luz como ele é, acaba que muitos entram ali, seja evangélico, católico, pessoas que atacam a doutrina espírita, e aproveita desses momentos em que está sendo falado mal de um palestrante espírita para curtir, para compartilhar. Então, a hora que fala sobre isso numa pesquisa, vai vir o quê? Conteúdos que falam mal daquele palestrante também, não só o que ele postou de bom. Por isso, a questão de tentarmos produzir algo que seja instrutivo, mas fomentarmos as iniciativas da doutrina espírita. A boa palestra, o bom áudio, a boa livro, o bom artigo, porque acaba que ao levar isso e divulgar gratuitamente, como Jesus nos dá, porque venha de Jesus e ele nos empresta de graça, a título precário, naturalmente que nós vamos ter que prestar conta do uso de recursos que são emprestados por Jesus, estão momentaneamente sendo movimentados por nós, espera que nós distribuamos isso gratuitamente e que vai começar com o meu testemunho. Por isso que quando nós falamos a questão da divulgação de informação e da rede social, isso vai dizer de uma teia que forma e que não necessariamente retrata o que acontece. Porque só para falarmos a questão da máfia das armas, da escravidão de pessoas, da pornografia, dá para a gente ter uma noção de que existem grupos que vão tentar fazer uma articulação para conseguir mais lucro. E para falarmos desses exemplos, sabemos que existem outros grupos com fins lucrativos, insalubres, onde o ambiente moral ele acaba sendo deteriorado porque usa-se o meio que for, inclusive da mentira, para alcançar aquele objetivo. E, em sendo assim, até mesmo canais seculares ou plataformas aparentemente auxiliativas podem estar imiscuídas dessas questões. E quando nós falamos de colocarmos toda a nossa energia para o bem, de tudo que nós dispusermos, colocar isso diante de Jesus, para que Ele use conforme Ele deseje, porque para o humano é dele mesmo, tem a ver com colocarmos aquilo que estejamos movimentando, libido, inteligência, estudo, ou seja, aquilo que possamos trazer, colocarmos a serviço de Jesus, porque são energias que são purificadas pela pobreza, castidade, humildade. E Jesus, então, pode frutificar isso na direção das coletividades.
Porque, inclusive, às vezes é comum, como nesse filme, você ter mostrando até um período, depois você faz um pulo e mostra 25 anos depois. E às vezes a gente vê alterações ali de alguém que era criança e virou adulto, escreveu um livro, alguém que era criança e agora já é casado, tem filho. Inclusive essa senhora que, quando mostrou o segundo pulo de tempo no filme, ela já estava aí com doença de Alzheimer, que ela teve por 15 anos. Parece que ela morreu em torno dos 86 anos. Mas tem a ver com as diversas escolhas que a gente vai fazendo, que vai tecendo o nosso destino, e que mostra que não é o ano pelo ano que passa, mas é o que eu faço com a minha moral, a melhora que eu consigo empreender em mim, no meu interior, quebrando meu impulso inferior, vencendo minha má tendência, conseguindo amar, fazer o bem como Jesus nos pede. Em sendo assim, a gente vai então tendo o orgulho, o egoísmo dissolvido por esse coração proscrito do Mestre Jesus, e que vai poder então manifestar o seu querer, a sua vontade na nossa direção, que conforme esse trecho do Novo Testamento, consoante Lucas 7, se para um homem comum ele diz a um, vai, ele vai, diz a outro, deixa de ir, ele deixa, diz a um terceiro, faz tal coisa, ele vai lá e se antecipa para fazer. Imagina o que promana da autoridade do Cristo, do seu querer, quando nós nos alinhamos a isso e estamos como uma terra fofa, fértil, vermelha, em que essas sementes vindas de Jesus pode germinar e produzir frutos que vão auxiliar tantos quantos renteiam conosco.